Pessoas. Meu nome é Rodrigo, eu sou graduado em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente eu trabalho no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal de Pelotas, onde eu atendo acadêmicos com deficiência no ensino superior. E a convite da professora Débora, que eu agradeço a oportunidade, estou fazendo esse vídeo curtinho, então eu tenho pouco tempo para falar de um assunto muito complexo, que é a educação inclusiva. Eu fiz um esquemazinho e deixei ali no computador para não perder a minha fala, então eu vou olhar diversas vezes para frente, né, para lembrar do que eu preciso dividir com vocês, né? A educação inclusiva é um assunto muito complexo, né? E não é tão recente assim, embora também não seja tão antiga assim, né? O que a gente vê é uma evolução das práticas, né? Se antes incluir um aluno era simplesmente dar o direito dele estar na escola, hoje, para além desse estar na escola, a gente também pensa como ele vai participar da vida escolar. Então é uma coisa muito mais complexa que ultrapassa os conteúdos da matemática, do português, da geografia, né? E pensa aquele aluno como um todo, como uma pessoa, como um sujeito que está ali não só para o ensino e aprendizagem, né? Mas também para participar da vida plena de uma escola, né? Que vá desde frequentar uma sala de aula, né, até participar dos espaços de convivência, recreio, eventos, né, e ações comunitárias que essa escola esteja envolvida, né? Então, o primeiro ponto para a gente pensar é que quando a gente fala em educação inclusiva, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é de um aluno, de uma criança, de um adolescente que possui alguma deficiência. Porém, educação inclusiva vai além disso. Qualquer pessoa que vivencie algum processo de vulnerabilidade, uma pessoa que possui alguma diferença, né, que está além da norma, né, vai precisar de práticas, né, que garantam a sua inclusão, né? Então, para além da pessoa com deficiência, eu preciso pensar no aluno que tem uma sexualidade não normativa, né? Um aluno que seja homossexual ou uma aluna transexual, né? Muitas vezes, dependendo da comunidade em que eu estou e da forma que as pessoas, né, se relacionem, né, com relação à raça, né, eu vou precisar também trabalhar a questão dos alunos negros, para que eles não sejam excluídos por mecanismos do racismo, alunos quilombolas, indígenas e por aí vai. Então a inclusão, ela atende a qualquer pessoa que tenha riscos de ser excluída do sistema educacional, né? Não só a pessoa com deficiência. E aí fica o desafio para a gente pensar como é que eu vou incluir várias pessoas em várias situações e com várias diferenças numa mesma sala de aula, né, e com o mesmo objetivo. Principalmente disciplinas como a matemática, onde você tem um conteúdo, né, uniforme que precisa ser passado, né, e que vai interagir com pessoas em várias situações de vida e com várias diferenças, né? Então, talvez os professores de matemática são aqueles que vão vivenciar um desafio muito grande nesse sentido, né? Bom, e aí para pensar a inclusão, a gente tem basicamente duas abordagens. Quando o profissional, o professor, ele pensa as capacidades do aluno, tá? Ou quando o profissional, ele pensa a participação desse aluno. O problema de pensar uma prática inclusiva baseado na capacidade é que quando eu faço isso, eu arrisco ou a subestimar o aluno, né? E aí a gente tem várias situações de professores, por exemplo, que
incluem um aluno em sala de aula e passam uma atividade de desenho livre, né, para uma criança, enquanto ele ensina o restante da sala operações matemáticas, né? E aí algumas deficiências são mais propensas a serem subestimadas, como por exemplo a paralisia cerebral grave, né? Onde a pessoa muitas vezes está ali numa cadeira de rodas sem a possibilidade de realizar movimento, né? E a gente acha que essa limitação corporal também corresponde a uma limitação cognitiva, o que nem sempre é verdade, né? Ou então eu superestimo esse aluno, né? Eu dou para ele uma atividade de ensino e aprendizagem, uma forma, né, dele realizar a atividade que muitas vezes vai exigir, né, aquilo que ele não pode dar. E quando eu falo isso, eu não estou pensando que ele não pode aprender, mas o meio que eu ofereço, né, para ele, muitas vezes não vai dar a oportunidade que ele precisa, né, para aprender aquele conteúdo. Então eu particularmente prefiro pensar a educação inclusiva a partir da abordagem que pensa a participação. Porque aí não me interessa quais são as capacidades do aluno. O que me interessa é se ele participa com tudo que ele tem. Ou seja, se eu como professor, como profissional da educação inclusiva, consigo criar formas com que o aluno participe com toda a capacidade que ele tem. E não criar formas baseado naquilo que ele é capaz ou não de fazer, né? Bom, e aí eu penso então que esse aluno, né, a partir da participação, né, ele vai estar junto comigo nessa construção do plano de inclusão, né? Às vezes esse aluno ele vai ser capaz de fazer uma discussão verbal, né, de apontar o que não deu certo, e às vezes não, ou pela idade, né, ou pelo tipo de deficiência. E aí eu vou experimentando com esse aluno e tentando observar quais são os feedbacks que ele me dá, né, a partir de uma linguagem não verbal, de uma expressão mímica, né, de uma linguagem gestual, né, ou da forma com que ele faz. A partir disso, o que eu penso? Tá? Não existe uma receita de bolo. Porque por mais que eu tenha mais de um aluno com a mesma deficiência, cada aluno vai viver o seu processo de vulnerabilidade de uma forma diferente. Então, quando eu penso num método de inclusão, esse método ele tem que ser pensado para cada aluno, em cada contexto. Então, se por um lado não existe uma receita de bolo, por outro lado, tem uma forma muito interessante para a gente organizar essa prática. Tá? E aí a gente vai utilizar 4 itens muito legais. Primeiro, a gente pensa na meta. Qual é a meta que eu quero atingir com esse aluno naquela atividade? Depois da meta, eu vou pensar um plano de ação. Como é que eu vou trabalhar com esse aluno para que ele atinja as metas, né, de aprendizagem? Depois eu vou partir para a realização desse plano, que é para a execução, e depois que eu realizo esse plano, eu vou checar, né, o que foi produzido ali, né? Isso quando eu ajo com essa organização, né, embora isso não tenha uma receita ou não vai ser uma receita, se eu me organizo dessa forma, eu vou conseguir mapear, né, quais as formas que deram certo e quais as formas que não deram certo. E na próxima tentativa eu vou ter estratégias mais compatíveis com as possibilidades daquele aluno, né? Então, tudo isso para a gente pensar que, na verdade, é na experimentação conjunta com o aluno que a gente vai conseguir criar, né, estratégias, né, inclusivas, né? Por outro lado, é importante a gente pensar o seguinte: uma ação inclusiva,
né, ela não pode ser resumida a técnicas. Porém, é importante que o professor ou que o profissional, né, não reduza a situação a técnicas, mas que ele também domine técnicas e estratégias inclusivas, né? Eu não posso ficar nem no extremo de ficar só na técnica e nem no outro extremo de trabalhar sem nenhum tipo de estratégia ou técnica previamente pensada, né? É uma construção, mas é uma construção que precisa ser feita baseada em evidência e em técnicas, né? Deixa eu ver ali. Tá. Então, para finalizar, eu pensei num estudo de caso para provocar vocês, né, da matemática, né, a pensar as situações que vocês vão viver no futuro como professores e professoras, né? Então, como inserir uma criança com deficiência visual em uma aula de geometria plana, né? Então, numa aula onde a gente vai pensar, né, a aprendizagem de uma criança do que é um círculo, do que é um quadrado, do que é um triângulo, né? E a gente pensa que utilizamos muito o quadro ou a cópia xerográfica, né, o desenho no caderno, para que a criança visualmente compreenda o conceito de quadrado, de triângulo. E quando a criança não consegue enxergar, ela não consegue ver essas formas, que outras possibilidades eu tenho para que essas crianças apreendam, né, o formato da forma, né? E aí eu vou pensar então em recursos táteis, né, para que essa criança sinta a forma de uma outra maneira que não utilizando a visão. E aí, como eu estou trabalhando com geometria, eu vou ter que pensar, por exemplo, em como é que eu vou construir o conceito de medida, né, de tamanho para essa criança com deficiência visual. Ela não vai conseguir ver a diferença de tamanho entre duas retas ou dois segmentos, né, ou verificar visualmente o tamanho da base de um triângulo. Então, como é que eu vou elaborar com ela esse padrão de medida? O que é centímetro, metro, decímetro, né? Será que eu vou fazer isso de uma forma tátil? Será que eu vou fazer isso de uma forma concreta, de uma forma abstrata, né? E depois disso, essa criança muitas vezes vai precisar utilizar uma régua para medir, né, essas retas, ou até um compasso para medir um círculo. E aí, se eu paro para pensar, essas réguas, elas são esquematizadas por sinais visuais. Então, como é que eu vou trabalhar para essa criança utilizar uma régua, né, e conseguir capturar a medida daquela reta, né? Eu vou adaptar essa régua com sinais táteis, né? Então, são medidas que num primeiro momento parecem ser muito simples, mas que quando eu penso a aprendizagem se torna algo muito complexo, né? Bom, é isso que eu quero deixar para vocês, mais uma provocação do que um conhecimento, né? Mais uma reflexão sobre os desafios que vocês, professores, futuros professores e professoras de matemática vão encontrar, né? É uma pena a gente não poder trocar, né? Eu não poder ouvir vocês um pouco, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, né? Vocês podem me acessar pelo e-mail rodrigo s de sapo vital @yahoo.com.br, tá bem? Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Tchau, tchau.